Muito bom, estamos aqui já no nosso quadro. Ficamos por dentro aí, sempre, nosso interesse dos nossos direitos, né, como empregado, como empregador. E a notícia é que o governo lançou um pacote de mudança nos benefícios trabalhistas e previdenciários, né, numa tentativa de conter fraudes e a expectativa, claro, é economizar também aproximadamente 18 bilhões de reais por ano a partir de 2015. Por isso, no quadro Seu Advogado de hoje, vamos falar sobre o tema com o nosso amigão Irlan. Doutor Irlan, bem-vindo. Tudo bem? Tá bom? E aí, mudanças sempre geram uma expectativa, né? E interessante, Uli, que no caso do nosso governo, né, nós tivemos uma propaganda eleitoral onde se dizia que não iriam acontecer mudanças drásticas, né? As mudanças, elas são benéficas para todos, porém o momento me parece que não é um momento oportuno. E aí, de repente, no meio do jogo, no meio dos 15 minutos ainda do primeiro tempo, já se muda tudo e aí tem uma surpresa, né? Então, assim, é importante que todos saibam, é importante que todos estejam atentos, porque a partir de ontem começaram a valer as mudanças, várias coisas aconteceram e a gente vai tratar sobre isso. Tá, então essas mudanças começaram já a partir de ontem? Começaram a valer a partir de ontem e uma coisa interessante é o seguinte, ela foi editada através de medida provisória. O que é a medida provisória? A medida provisória é um ato do governo em que ele edita uma determinada norma e essa norma tem uma eficácia dentro do tempo. Normalmente 60 dias. Após os 60 dias, ela pode ser prorrogada por mais 60 dias. O que acontece é que, depois desses 60 dias, há uma necessidade que o governo envie uma lei ao Congresso. Porém, como as leis sempre são postergadas e fica se demorando, essa medida provisória pode durar anos. Então vamos imaginar que essa medida provisória dure 2 anos e depois ela não se transforma em lei. As pessoas que ficaram sujeitas a essas medidas nesse lapso temporal, elas vão perder direitos. E depois podemos ter uma enxurrada de ações na justiça, por exemplo. Né? Então são várias mudanças que aconteceram. Agora, uma dessas mudanças que a gente sabe são nas pensões por morte. Então isso interessa principalmente os nossos atuais pensionistas. Então, o que muda nessas pensões por morte e essas mudanças atingem os atuais pensionistas? Pois é, uma boa pergunta e é bom que a gente deixe bem claro para os telespectadores o seguinte, os atuais pensionistas, quem são os atuais pensionistas? Aqueles que ingressaram com o pedido de pensão até a data de ontem. A partir anteontem, a partir de ontem já começaram a valer as novas regras. Então, por exemplo, qual que é o objetivo da pensão por morte? O objetivo é o seguinte, a pessoa que perdeu o seu sustento ou a pessoa que amparava, ela não vai ficar sem nenhum amparo financeiro. Então, a partir do momento em que a pessoa faleceu, o cônjuge ou os dependentes têm direito a uma pensão por morte através do INSS. A regra anterior é que não havia carência. Então, por exemplo, a pessoa faleceu, a outra poderia ingressar. Na regra atual, há uma carência de 24 meses de contribuição. Então, por exemplo, se a pessoa ela é casada, mas ela começou a contribuir, ela só tem 18 meses de contribuição. Ela não vai ter direito à pensão por morte. Agora, existem algumas exceções. Por exemplo, a morte foi decorrente de um acidente de trabalho, ou a morte foi decorrente de uma doença ocupacional. Também, uma outra coisa interessante em relação a essa questão da pensão é o seguinte, se a pessoa não é casada há mais do que 24 meses, ela também não tem direito à pensão mais. Então, além da contribuição, ainda também tem o período de relacionamento mais de 24 meses. Ou de comprovação de união estável, porque também é aceitável nessa modalidade. Então, por exemplo, a pessoa se casou e aí, por uma fatalidade, dentro de um mês, um dos cônjuges falece, a outra pessoa, o cônjuge sobrevivente, não teria direito à pensão, com algumas exceções, por exemplo, no caso de acidente, foi um acidente, acidente de trabalho, tem também a questão, por exemplo, de invalidez, a pessoa ficou inválida, isso também teria direito à pensão. Mas, regra geral, a partir de agora, 24 meses de contribuição ou 24 meses de relacionamento para se adquirir o direito de receber uma pensão por morte. E nessa nova mudança, qual o percentual a ser pago nesses casos da pensão por morte? Então, tio Uli, o que acontecia no passado? A pessoa falecia e a outra tinha direito a receber o percentual equivalente a 100%
do valor da contribuição. Então, se a pessoa contribuía sobre 2 salários, o pensionista recebia pensão sobre 2 salários. Agora não. Agora, como que vai ser feito o cálculo disso? Por exemplo, a pessoa terá direito a 100% do salário benefício, desde que, por exemplo, o cônjuge ele tem direito a 50%. E os dependentes, 10% cada um. Então, precisa ter 5 filhos para receber os 100%. 100%, que curioso. Porque senão você só vai receber 50%. Isso para aqueles benefícios superiores a um salário mínimo. Certo. Nos benefícios de até um salário mínimo, que equivale a aproximadamente 55% das pensões hoje em dia, continua da mesma forma, 100%. Mas para os benefícios superiores a esse valor, aí é 50% para o cônjuge sobrevivente e 10% para cada um dependente. Lembrando que o dependente, depois de 21 anos, ele perde o direito. Então, pode acontecer que o cônjuge sobrevivente receba 50%, os dependentes 50%, mas chega num momento que ela só vai receber os 50%. Entendi. O objetivo é só econômico. O objetivo é economizar para os cofres da Previdência. Entendi. Entendeu? Agora, o caso pessoal, minha mãe faleceu ano passado e meu pai, então, recebe a pensão por morte. Por morte, no caso da pensão dela. O que mudaria isso se fosse a partir de ontem, por exemplo, essa morte ou essa pensão? Se ela contribuía com um valor superior a um salário mínimo, ele só receberia 50%. 50%, entendi. Se ela contribuía com o salário mínimo, seria integral. Outra coisa interessante que eu acho importante que a gente alerte também, muitas pessoas, e a gente vê isso nas igrejas, muitas pessoas deixam de casar porque o cônjuge recebe uma pensão por morte do ex-marido ou da ex-esposa. E as pessoas preferem viver num regime de união estável ao invés de regularizar a sua situação e se casar. No caso de benefício previdenciário pago pelo INSS, o fato da pessoa contrair um novo casamento, ela não perde o direito à pensão anterior. Entendi. Então, vamos imaginar que o cônjuge, ele faleceu e a pessoa está recebendo uma pensão por morte. Ela vai casar de novo, continua recebendo a pensão? Continua recebendo a pensão. Olha, isso é algo que todo mundo tem uma concepção incorreta. As pessoas de onde surgiu isso? Porque no caso dos militares, não tem direito, perde a pensão. Entendi. Entendeu? Então as pessoas jogam isso também para o INSS, generalizou, e não é o caso. Agora, se o segundo cônjuge falece, aí sim ela vai ter que optar. Ela opta pela primeira ou pela segunda. E se ela se aposentar, um benefício próprio, ela pode cumular, ela não pode ter 2 benefícios idênticos, mas ela pode ter uma pensão por morte e uma aposentadoria por tempo de serviço. Certo? E esse benefício, né, que essa pessoa está recebendo devido à pensão por morte, com essas novas regras, muda-se o fim, tem um fim esse benefício? Tem um prazo de validade? Interessante também, Tio Uli, essa pergunta, né? Nós estamos numa sociedade e o país, nós estamos vendo que a expectativa de vida da população tem aumentado de maneira geral. Então vamos imaginar uma situação onde o rapaz e a moça se casou com 18 anos de idade e aos 19 um dos cônjuges faleceu. De acordo com a regra antiga, esse cônjuge sobrevivente tinha direito a 100% da pensão, até ele falecer. Na regra nova, cônjuges com idade superior a 44 anos têm direito à pensão vitalícia 100%. Cônjuges, por exemplo, com idade entre 39 e 43 anos só vão ter direito a 15 anos de benefício. 15 anos. Cônjuges com idade de 33 a 38 anos, 12 anos de benefício. 28 a 32, 9 anos. E entre 22 e 27, 6 anos. E as pessoas que têm 21 anos ou menos só vão ter direito a 3 anos de pensão por morte. O que se está entendendo por isso? Que quanto mais jovem a pessoa, mais rápido e mais força ela tem para recobrar a vida. Exatamente. E ficar... reconstituir a sua vida, se casar novamente. Né? Porque o que acontece é o que eu falei aqui agora. A pessoa, por exemplo, com 21 anos perde o cônjuge, ela pode se casar e continuava recebendo. É claro que esse benefício num país do terceiro mundo, como que nós vivemos, é um benefício que muitas vezes é interessante. Através disso você consegue sustentar a sua família, fazer um curso superior, várias coisas. Aquisição de coisas, não é? Né? Mas
Se formos olhar pelo senso comum, a gente vai imaginar que um jovem, uma jovem de 21 anos que perdeu seu cônjuge, com certeza ela vai reconstituir sua vida. Muito mais do que uma pessoa com 70, né? Com certeza. E a lei estabelece a data limite de 44 anos. 44. Então, a partir de 44 anos, a 100%. regra é 100% e vitalício. De 43 para baixo, aí tem essas regras de transição que vão reduzir. Agora, tem também as exceções. As exceções são os casos, por exemplo, de que o cônjuge ficou inválido, ou então também a questão, por exemplo, de que foi um acidente. Então, algumas exceções existem, mas regra geral vai ser essa. Nós temos uma participação da nossa telespectadora por telefone. Bom dia, bem-vinda ao De Tudo Um Pouco, tudo bem? Bom dia, bem-vinda. Alô? Chega bem, diminui bem o volume da sua televisão, Araci, chega pertinho do telefone. Araci está ligando aqui de Belo Horizonte. Oi, Bom dia, tá ouvindo bem a gente? Tô ouvindo. Fica à vontade, tem uma pergunta, uma participação? Bom dia. Bom dia. Eu queria saber, eu sou pensionista desde 1977. Mês passado eu recebi uma carta do INSS, como eu tenho uma previdência privada, meu marido tinha uma previdência privada e ele pagava sobre 10 salários mínimos ao INSS. E quando ele morreu, eu passei a receber 60% só da pensão, do ordenado que ele recebia. E quando foi esse mês passado, eu recebi uma carta do INSS dizendo para mim ir lá levar os documentos no Justiça Federal, né? Eu fui, levei todos os documentos e ontem a Justiça, uma pessoa da Justiça esteve aqui já com recusa, já para mim assinar o papel que eu não recorri a tempo, sendo que eu recebi o papel do juizado somente há 15 dias atrás. Então eu não sei, ela falou que se eu quiser entrar com um advogado para rever isso, mas o juiz já negou. Se eu contrato um advogado, eu perguntei para ela quais as chances minhas de ver a minha pensão aumentada. Porque eu ouvi o advogado dizer aí que antigamente recebia o total do ordenado, né, da pessoa que faleceu. Eu passei desde 1974 a receber somente 60%. Okay. Porque eu tinha uma filha ainda menor. Quando ela ficou maior, eu passei a receber 50%. Okay. Obrigado, Araci, pela participação. O Irlan vai conversar um pouquinho sobre isso. Um abraço, bom dia para você. Irlan, você... Eu, como leigo, não entendi muito bem quando ela falou sobre a previdência privada e depois logo retomou o INSS. Mas... Não, na verdade, né, nesse ponto ela deve ter confundido, porque uma coisa é a previdência oficial, outra coisa é a previdência privada. Né? A previdência privada não tem qualquer relação com a previdência oficial, é uma previdência de bancos, instituições privadas. Mas o caso da Araci, provavelmente, ela recebeu um comunicado do INSS para que ela pudesse ingressar na Justiça Federal pleiteando uma revisão do benefício. Okay. No Brasil, nós temos uma figura chamada juspostulante. O que é essa figura? Essa figura diz que, em determinadas situações, o cidadão, sem a presença de um advogado, pode ingressar com uma ação na Justiça para tratar de alguns temas de alguma relevância. Parece que foi isso que aconteceu, ela esteve na Justiça Federal, ingressou com essa ação sem a participação de um advogado e o juiz negou o pedido para ela. É claro que se ela recebeu essa carta, ela tem um prazo para recorrer. O prazo são de 15 dias. Nós estamos em um momento de suspensão dos prazos na Justiça. Os prazos retomam a partir do dia 19, segunda-feira. Então, Araci, o meu conselho para você é: procure um advogado de confiança, um advogado que mexa nessa área previdenciária, para que ele possa te orientar. Se você quiser, é claro que nós já passamos aí os dados, o telefone, você pode agendar e eu vou estar à disposição para te atender. Você pode levar os documentos. Através desses documentos, nós vamos ver o que é que pode ser feito. Mas com certeza, pelo que você diz, pelo tempo que você já recebe, é possível sim
ingressar com uma ação ou rever o seu benefício para que você possa ter um aumento no valor que você recebe. Muito bom. Ok? Espero que tenha respondido aí, Iraci. Está à disposição aí, doutor Irlan, colocando aí, né, para te auxiliar nesse sentido. Bom, sobre auxílio-doença, doutor Irlan, o que é que muda com essa nova... O auxílio-doença é interessante. Por quê? Como que funciona o auxílio-doença? Todos os trabalhadores que trabalham com carteira assinada, se não passaram por isso, sabem como funciona. Como que era a regra antiga? A regra antiga é o seguinte: entregou um atestado superior a 15 dias, encaminhamento para o INSS. E a partir desse momento, o INSS é responsável pelo seu salário, de acordo com o seu salário de contribuição, até o limite do teto do INSS. O que muda agora? 15 dias, não mais para se mandar para o INSS. A partir de agora, 30 dias. 30 dias. Então, se o atestado é de 15 dias, você vai continuar recebendo pela empresa. É uma forma do governo economizar. Entendi. A empresa paga. A empresa paga agora 30 dias. Antes ela só pagava 15 dias. E aí que se vai para o INSS, tem que se agendar uma perícia, ver se é uma situação onde a pessoa vai ter necessidade de receber o salário ou não. E aí, a partir desse momento, você vai receber através do INSS. Mas são 30 dias. Essa é a regra. Outra situação também. O salário que você vai receber, o salário de contribuição, enquanto você estiver afastado pelo INSS, não mais é de acordo com o que você contribuía, mas é uma média das 12 últimas contribuições. Isso é melhor ou para o trabalhador varia, né? Vai depender, porque se nos últimos 12 meses houve um aumento do salário de contribuição, você vai receber um pouco mais. Se houve uma estabilidade, vai ser exatamente o mesmo valor. Então isso é relativo. Cada caso vai ser um caso diferente. Bom, falando em mudanças, vamos falar um pouquinho sobre o abono salarial, né? O que é esse abono e o que muda com essas novas iniciativas aí? Então, o abono salarial é um benefício de um salário mínimo pago para todos os trabalhadores que nos últimos 2 anos tiveram a carteira assinada por pelo menos 30 dias. 30 dias. Então, se nos últimos 2 anos o trabalhador ele tinha a assinatura da sua carteira por até 2 salários mínimos durante 30 dias, ele ia numa agência da Caixa e recebia o seu abono salarial. Agora, vamos ter agora uma carência para você poder receber o abono salarial. Antes, era 30 dias nos últimos 2 anos. Agora, você só vai receber o abono se você tiver trabalhado pelo menos 1 ano. Então, aumentou 11 meses. Poxa. Então, se nos últimos 24 meses você trabalhou 12, você tem direito ao abono. Se você trabalhou 11 meses e meio, você já não tem mais direito ao abono. Então, vai diminuir e muito os pagamentos de abono salarial. E aí que o governo vai ter essa economia. Vai economizar em cima disso. Exatamente. Entendeu? A Marta está com a gente, Irlan, no telefone. Perdão, tio Uli, só para não passar um equívoco, não. A carência são 6 meses e não 1 ano. A partir de 6 meses, aí a pessoa tem direito a receber. Ok. Pois não. Marta, bom dia. Bom dia, Yuri. Bem-vinda aqui no De Tudo Um Pouco, ao quadro Seu Advogado. Tem uma pergunta para fazer, um comentário? Sim, eu queria perguntar o seguinte, porque eu ouvi falar que a pessoa que tem dependência, como assim, meu marido, ele tem Alzheimer. Então, ele precisa de cuidados especiais, precisa de uma cuidadora, e o INSS paga 25%. E eu fui no INSS, eles me falaram que só pode receber esse benefício quem é aposentado por invalidez. E aí eu não consegui. E eu tenho outra pergunta a respeito da pensão por morte. Se a pessoa tiver mais de 50 anos e ela daí recebe 50%, se for pensar aposentadoria de 50%. Então, eu queria saber o seguinte, e se a pessoa que ficou, o cônjuge que não faleceu, se ele recebe essa pensão, como que ele recebe essa pensão, mesmo ele sendo aposentado? Obrigado, Marta, pela sua participação. Um abraço para você, sua família, o povo querido de Vitória, no Espírito Santo, que está junto com a Marta, estão ligados aqui no De Tudo Um Pouco.
Irlan? Eu não sei se eu entendi bem, por exemplo, no caso que ela está dizendo, por exemplo, o cônjuge tem mais de 50 anos. Então, no caso de mais de 50 anos, a pensão é 100% em relação ao salário de contribuição. Okay. Se for de um salário mínimo, 100% também. Então, o cônjuge vai ter o benefício vitalício. Porém, a partir das novas regras agora, são 50% para o cônjuge, de acordo com o salário-benefício, e 10% para cada dependente. Então, nesse caso, na falta do cônjuge, ela receberia 50% e mais 10% cada dependente. Quando o dependente completar 21 anos, ela perderia esse benefício e ficaria só com 50%. Okay. Porém, se o salário de contribuição é sobre o salário mínimo, é 100%. Então, ou seja, se ela se contribui sobre um salário mínimo, vai ser realmente em relação a 100% do salário mínimo. E no caso do benefício de 25%, para uma pessoa inválida, realmente é somente em casos de pensão por invalidez. Ok. No caso, o esposo teria que se aposentar. Exatamente, então, por invalidez. Por invalidez. Nesse caso, sim. É possível mudar o benefício, então ela deveria procurar um advogado especialista em direito previdenciário para alterar o benefício da pensão para uma pensão por invalidez. É possível. Ótimo. Tá aí a dica, então, Marta, para você. Esperamos aqui ter respondido. Agora, doutor Irlan, sobre todas essas mudanças, Sim, que são muitas e muitas significativas em relação à mudança de prazo e tudo isso, parece que a atenção das pessoas em geral ficaram voltadas para o seguro-desemprego. É verdade, né? é verdade. O que é que está assolando esse pessoal todo, alvoroçando? O que é que mudou de significativo assim no seguro-desemprego? Hoje, antigamente, né, até ontem, para se receber o seguro-desemprego, a pessoa tinha que trabalhar pelo menos 6 meses. Então, a partir do momento que ela trabalhava 6 meses, ela tinha direito ao seguro-desemprego. Pela nova regra, a partir de agora, a primeira solicitação, a partir de ontem, ela tem que ter no mínimo 18 meses de trabalho. Triplicou. Então, por exemplo, a pessoa foi mandada embora hoje. Ela tem 12 meses de contribuição, de empresa, por exemplo. Ela não vai receber o seguro-desemprego. Ela precisa completar 18 meses. Uau. A partir do momento que ela recebeu o primeiro benefício e ela começa a trabalhar de novo, ela é mandada embora, ela tem que ter trabalhado nessa segunda empresa pelo menos 12 meses. Aí ela tem direito ao seguro-desemprego. E na terceira solicitação volta a regra antiga, 6 meses. 6 meses. Então, a primeira solicitação, 18 meses. A segunda solicitação, 12 meses. E a terceira solicitação a partir de 6 meses. Sabe o que eu acho que pode acontecer, pastor? Tio Willi? Pode acontecer o seguinte, muitas pessoas, muitos empregadores, eles vão mandar a pessoa embora antes do prazo e vai acabar essa situação de acordos. Que muitas empresas fazem com o empregador. Não, eu te mando embora e você recebe o seguro-desemprego, me devolve o fundo de garantia. É ilegal, é crime. Caixa 2, vulgarmente mas falando. E nós estamos falando para pessoas que querem servir a Deus. Claro. Não é? Então, pessoas que devem agir de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a lei dos homens também. Então, por exemplo, trabalhou 10 meses, vou fazer um acordo, pode me mandar embora, tudo bem, só que você não vai receber o seguro-desemprego. Você vai ter que se qualificar, você vai ter que fazer, colocar o seu nome lá no Cine, fazer cursos para que você haja recolocação. O objetivo é um objetivo válido. Tirar um pouco esse caráter paternalista que nós temos na CLT, na legislação brasileira e tudo, só que é algo que demanda tempo. E toda lei, ela precisa de um prazo para ela começar a vigorar. No nosso caso, do anúncio até o vigor foram 14 dias. Muito pouco para a sociedade assimilar todas essas mudanças de uma vez. O objetivo do governo é sempre economizar, mas nós temos também que ver a contrapartida dessa economia e é isso que a gente está esperando até hoje. Verdade. Irlan, antes da gente terminar nosso quadro, o Alcides também está no telefone querendo participar, fazer uma pergunta para a gente. Bem-vindo, Alcides, bom dia. Alcides, deixa ele chegar bem pertinho aí do telefone. Está nos ouvindo, Alcides? Estou ouvindo. Ótimo, bem-vindo. Você está falando de onde? De Belo Horizonte mesmo? De qual cidade? Aqui de Contagem. De Contagem. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. É que eu sou aposentado, aposentei em 94 e eu trabalhei uns 12 anos depois de aposentado. Então o INSS, eu paguei no INSS
12 anos depois que eu aposentei. Eu gostaria de saber se eu tenho direito de receber esse dinheiro que eu paguei. Pergunto para ele, você só trabalhou você continua a contribuir até 2006, então? Oi? Desde 94 até 2006? Isso. E depois não contribuiu mais? Depois não contribuí mais. Ok. Ok, obrigado, viu, Alcides? Vamos responder aqui. Um abraço para você. Alcides, existe uma ação que já tem decisões favoráveis e também tem decisões contrárias, mas que está no STJ para se ter uma decisão de repercussão geral. O que é isso? Quando o STJ definir, vai valer para todo mundo. É a famosa desaposentação, onde pessoas que se aposentaram não por invalidez, pessoas que se aposentaram por tempo de contribuição e continuaram a contribuir, ingressam com a ação na justiça para ter aumentado o seu benefício, porque é uma coisa lógica, se você continua contribuindo, não é? Porém, no seu caso, você não contribui há mais de 5 anos. E para que você possa ingressar com qualquer ação contra o Estado, o município, contra a União, você precisa de ter no mínimo 5 anos de carência. E você já ultrapassou esse período de 5 anos de carência porque você não contribui desde 2006. Tem 9 anos que você não contribui. Então, infelizmente, esse tempo que você contribuiu, você perdeu. Agora, se você voltar a contribuir, esse prazo que você voltar a contribuir, você teria 5 anos para ingressar novamente. Mas, infelizmente, como você parou de contribuir em 2006, não tem jeito. Irlan, mesmo se ele estivesse dentro desse prazo... Se ele estivesse contribuindo até hoje, ele poderia entrar com a ação e ele teria grande chance de ganhar. Ah, então, essa restituição só se consegue via uma ação? Só via judicial. Administrativa é impossível. Você ingressa com a ação, é feito um cálculo. Por exemplo, vamos imaginar que você contribuía com 5 salários de contribuição. E você continua contribuindo com 10 salários de contribuição. Então, faça uma média do que você contribuía e o que você voltou a contribuir, com certeza o seu salário é aumentado. Até o teto da Previdência, que é 4.600 e poucos reais. Então, é uma ação válida. E outra coisa também interessante, quando você ganha essa ação, você recebe o retroativo, os últimos 5 anos. Por isso que tem esse lapso prescricional de 5 anos. Então, você consegue receber os últimos 5 anos de uma vez só, e o seu salário aumenta. Existem, inclusive, ações onde o juiz imediatamente dá uma liminar, obrigando ao INSS que, a partir daquele momento, já altere o salário. Então, é muito interessante ingressar com essa ação e, se você está nessa situação, aposentou, não por invalidez, mas por tempo de contribuição e continua a contribuir, procure um advogado de confiança e ingresse com uma ação de desaposentação ou reaposentação, como queiram, e o juiz vai estabelecer um novo valor para você receber. Perfeito. Fera, doutor Irlan Mello, aqui no nosso quadro. Seu advogado, com certeza, trazendo aí explicações sobre essas mudanças. Irlan, obrigado. Tamo junto novamente. Quinta-feira que vem, se Deus quiser. Maravilha. Até lá, então.